Bom dia! Bom dia, amores! Como vocês estão nessa terça-feira? Vamos começar aqui a nossa oitava live. Gente, a gente já tá no oitavo não, sétimo encontro, sétima live sobre o sétimo capítulo desse livro maravilhoso, Como se tornar sobrenatural. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu amo. A Débora já entrou. Bom dia para quem tá entrando. Oi, amiga, bom Bom dia. dia, tudo bem? Tudo bem, e Tô joia. você? Tô escutando aqui você falando. Eu falei, gente, o oitavo não. Socorro, que eu li de novo, foi o Sétimo, tô sétimo. louca. Falei, Ai, meu ai. Deus, que isso? Oitavo? Não, tá errado. Mas estamos quase lá. Quase, Já passamos da quase. metade do livro. E sabe o que é legal pensar? Se a gente for olhar assim, e o mais legal é que nós não fizemos toda semana, porque nós fomos respeitando também o ritmo dos nossos ciclos, né? E tudo que foi acontecendo na nossa vida, o carnaval Sim, e etc. O quanto nós nos transformamos, né, amiga? Não só pelo livro, mas esse processo de transformação, o tanto que ele é tão real para nós. sim. E eu acho que muito aberto pelo livro, né? Assim, não só por ele, mas ele eu sinto que abriu um portalzão. É. Inclusive, os nossos contatos sobrenaturais, que se a gente for pegar as primeiras lives, a gente falava com muito menos familiaridade, vamos dizer assim. É que nós estamos falando de canalização mesmo, das nossas Sim. práticas espirituais, né, em contato com a nossa equipe espiritual. Hoje em dia elas estão muito mais acessíveis. Então, literalmente, o como se tornar sobrenatural, gente, é real. É real. E nas outras lives a gente, tipo, estamos É, prontas. E agora a gente tá tipo assim, haverá o que tá sinais. Os acontecendo? sinais são claros. Sim. Sinais claros. É, cuidado com o que vocês pedem. É, cuidado com o que já coloca no coração, entrando nesse capítulo, né? Exatamente. E falando de coração, né? Esse capítulo vai falar muito não, né? Exclusivamente do coração e das emoções, né, Dé? De como que o sentir tem um papel fundamental para tudo, principalmente para a criação da realidade, né? Que é o tema do livro e Sim, desse trabalho do Dr. Joe. maravilhoso. Que é o que estamos fazendo aqui, né? A experienciação dos sentimentos, que é o diferencial dessa terceira dimensão aqui, não para amadores que vivemos. Exatamente. E eu acho legal que ele começa trazendo nesse capítulo, né, a importância do coração em outras culturas, né? Como que sempre o coração foi um grande ponto, o sentimento sempre foi assim, o coração sempre foi o norte, né? A gente tem a mania de falar assim, de usar a expressão, eu vou seguir meu coração, como se fosse um pensamento impulsivo e talvez Uhum. errado, né? Se der errado é porque eu segui meu coração. Só que, na verdade, dentro de todos esses estudos, a gente percebe que, na verdade, o coração é que sabe mesmo o caminho que Exatamente. tem que ir, né? Não é o cérebro, não é o lado racional, né? Tem muitos anos muitos milênios, né? Se bobear que a parte racional, ela foi, principalmente nesse sistema do patriarcado, assim, foi sendo mais bem vista. E ok, isso nos trouxe muitas experiências que precisávamos viver, mas agora, sem dúvida, o coração ele está voltando com tudo para nós aqui do Ocidente. O Oriente, muito esperto que são, eles continuaram com uma conexão mais sensível, né? Mas aqui para nós, a gente percebe o quanto nesse processo do coletivo as pessoas estão sim mais sensíveis, os traumas que antes estavam concretados em nós, e aqui a gente linka isso ao coração, porque o coração é o órgão que vai criar o campo magnético, né, que a Rô trouxe, que tem lá a informação dos nossos traumas e o que nós vivemos, que está concretadinha na nossa assinatura vibracional, mas eu fico emanando isso com a minha coerência cardíaca o tempo inteiro, porque faz parte de como eu ainda me percebo, Uhum, né? sim.
E tem esse instituto que o Dr. Joe tem parceria, né, que é o HeartMath, que eles são um instituto que fazem pesquisas do coração, do movimento do coração e desse movimento do sentir, mas principalmente o órgão também, como esse órgão intuitivo, co-criador, né, magnético. E aí eles descobriram, através das pesquisas, que existem mais caminhos neurais do coração para o cérebro do que do cérebro para o coração. Então, realmente, é o coração que está ali enviando todos esses impulsos criadores, muito mais do que o cérebro, né? E o campo eletromagnético do coração, se não me engano, é tipo assim, 5.000 vezes maior do que o do cérebro. Então, é realmente Impressionante, uma né? diferença muito maior, né? E isso que você falou, de que a gente está voltando a sociedade, né, voltando mais para o coração. Sim. Tem uma profecia mesoamericana que envolve o cacau e conta que o cacau ele é utilizado assim tem registros de mais de 4.000, 4.500 anos, né? E aí tem essa profecia que fala que quando os homens precisassem se reconectar com a natureza, que o cacau voltaria com tudo. Que é esse boom de cacau mesmo que a gente presencia hoje em dia, né? Então a gente vê que está muito também, né? Com essa busca mais pelo sentir das Nossa, pessoas. muito sincrônico, não sabia. Me veio até a sensação de quando eu consagrei cacau, ou quando a gente está num trabalho de estudo mais intenso, ou então a gente vive até lembrei do que eu já contei aqui em live do The Chosen. Eu voltando de São Paulo de ônibus, e a gente começa a sentir o chakra cardíaco, porque a gente estende o coração ao campo informacional do coração, que no nosso corpo se corporifica, obviamente, aqui no chakra cardíaco, né? Então a gente sente que aperto no coração, no sentido dessa região ser trabalhada, não o coração em si, como você me ensinou também do tipo, mas da região ser trabalhada, né? Disso aqui tá literalmente sendo transformado. A gente sente a abertura acontecer. Quando a gente fala assim, eu amo tanto que até dói. Dói por quê? Porque o chakra cardíaco abre. A emoção é de alta frequência, a gente vai ancorando cada vez mais energia no coração. Uhum. E ele fala também muito sobre a questão da gratidão, né? Sobre os sentimentos elevados, que os sentimentos elevados são indispensáveis para a gente poder co-criar o que a gente deseja, para a gente enviar essa informação do nosso campo para o campo quântico. Mas ele fala principalmente sobre a gratidão, o quanto a gratidão é um sentimento que traz essa sensação de que aquilo que a gente deseja já aconteceu. Perfeito. Né? Então, quando a gente ancora o sentimento de gratidão por alguma coisa que a gente quer, a gente está enviando a informação de que aquilo já é uma realidade. E quando a gente faz esse trabalho, até a meditação desse capítulo de coerência cardíaca, né? Quando a gente faz esse trabalho de tornar o coração mais coerente, que é o coração bater nesse ritmo mais alinhado, automaticamente a energia do coração vai para o cérebro. Então, automaticamente o nosso cérebro também se torna mais coerente. Então, aí facilitando esse estado de cocriação, né, Débora? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu fico lembrando e pensando assim, o quanto a gente se sente melhor quando ele fala dessa coerência cardíaca, né? A gente alinhar nossa mente, o coração, que é esse ritmo do coração. É mais do que até. É só a gente pensar em desritmia. Quando a gente está todo desregulado, o coração não fica todo desregulado, alinhado com a ação. Muito impressionante o quanto agora isso vai ficar cada vez mais em alta, como você disse, porque não tem outro caminho, né, Rô? Não tem outro caminho. Para a gente fazer esse caminho de evolução do coletivo e individual no primeiro momento, necessariamente a gente precisa se regular. E regular as emoções que estão aqui no coração, que estão no nosso corpo como inteiro, mas entrar nessa coerência cardíaca que ele fala. E essa questão de regular, né, Dé, também, a gente ter práticas no dia a dia para regular emocionalmente faz toda a diferença, porque às vezes a gente está ali naquele processo, se sentindo super bem, e aí do nada a gente começa a sentir mal, e se a gente não encontra uma forma de regular isso, a gente, primeiro, não consegue se conectar de volta, então a gente fica ali travado no processo, e a gente não consegue avançar também. Até entrando no que ele fala muito sobre
nos outros capítulos sobre a questão do pensamento, né? Que um pensamento vai criando outro do mesmo tipo, aí a Do gente vai mesmo tamanho. entrando nesse círculo vicioso e a gente não sai disso, e a gente vai e entra nessa bola de neve. Então, quanto mais práticas e ferramentas a gente tem de autorregulação, mais a gente consegue se alinhar para poder se manter firme na cocriação daquilo que a gente deseja, né? Sim. Um dos desafios que eu mais tive, falo tive porque foi uma grande sombra mesmo, mas eu ainda tenho, se eu não ficar atenta nessas Uhum. ferramentas que você está trazendo, é que o sistema de controle, ele colocou na nossa... E quando eu falo sistema de controle, somos nós mesmos, nossa sombra que ficou ativa aí, né? Sim. Porque muitas vezes a gente fala também como se fosse algo externo e nos colocando como vítimas, mas não, gente, somos nós que mantemos a realidade como ela está. Mas tem o senso comum de comparação muito grande, e isso já foi muito presente no meu campo. Então era um tiro que eu dava no meu pé, porque eu sempre tive muitas coisas para agradecer, lógico, e também sempre tive ambição por outras coisas. Era muito difícil, como eu estava focada às vezes no que eu queria criar, que esse sentimento de gratidão ele se ancorasse no meu coração. Porque se eu estou em comparação constante, alguma parte de mim fala que o que eu vivo agora não é suficiente. Uhum. Se o que eu vivo agora não é suficiente, eu não tenho frequência de gratidão. Então, necessariamente, eu não vou conseguir criar algo melhor porque eu não tenho energia para abrir o meu campo para que aquilo continue chegando. Uhum. Então é muito louco. Apesar de muito simples, é muito desafiador para tirar o complexo de comparação que tem uma carga, né, que está imantada, tanto no outro quanto individualmente em nós, que é eu consigo aceitar estar feliz, não importa a minha situação, com o que eu tenho aqui agora, enquanto eu agradeço e tenho compreensão de como a realidade é criada, já sabendo que aquilo que eu almejo, necessariamente um dia, e eu não estou falando de tempo de relógio, vai se materializar para mim. Isso é uma loucura, porque é muito simples, mas quando a gente vai colocar na prática, é cada fantasminha que vem para nos desviar. Nossa, eu me identifiquei muito com isso que você falou. E principalmente porque a gente tem essa questão, e hoje muito essa questão do imediatismo, mas também a questão da matéria, porque as coisas estão acontecendo, Uhum. né? O tempo Tem está boleto. passando. É, Né? Todo mundo tem uma vida para viver. Então, não, né, assim, eu acho que esse é o grande desafio da gente manter essa energia da gratidão. Da gente manter a energia da gratidão pelo que a gente já tem, que é, é um pouco mais ok, mas para a gente não se desconectar dessa energia para agradecer pelo que a gente quer ter. é. Porque senão a gente entra nesse processo, igual você falou, da comparação, e aí a gente, Trava pronto, como diz o professor Hélio Couto, a gente bota o pé no freio na na hora. hora. E vai para lamúria e reclamação e não tem mais energia nenhuma. Só tem de reclamar de Exatamente. não tenho o que eu quero e não é assim. E aí deixa de ser feliz agora e é o que você trouxe. Se a única coisa que existe é agora e o tempo está passando, como que eu vou me permitir cair na falácia de achar que eu só vou ser feliz quando o meu sonho se realizar? É um Uhum. tiro no pé gigantesco, é um giro de correr atrás do rabo que não tem fim. No Axis tem uma frase muito legal, o Den disse isso, que eu gosto muito, que é: se você quer ser uma versão sua, se você está construindo uma versão que ainda não chegou, comece a agradecer agora e tomar posse do que você já tem dessa personalidade. Sim. Isso atrai isso pra gente. Quando a gente reconhece as habilidades que nós já temos hoje, que são presentes dessa versão de realidade para onde estamos indo, fica muito mais fácil. Eu ainda lembrei de outra coisa. O Den disse isso e o Bashar disse como uma ferramenta para nos olharmos no espelho e Bashar, meu ET preferido, e conversarmos com o espelho como se fosse uma versão nossa de uma realidade paralela, mas trabalhada dentro do que nós estamos buscando. Então, por exemplo, eu olho para mim e converso comigo como se eu fosse a Débora que eu planejo ser em 2 anos. Uhum. Porque isso acelera também na minha cabeça e no meu coração a sensação de já ancorar isso no meu corpo. O que é muito Sim. interessante, né? Não, e olha como que é o campo. A hora que você estava falando do DEM, eu ia falar do Bachar. Aí, por isso que você riu, né? Exatamente porque o Bachar ele fala muito, ele traz essa consciência de uma forma muito simples, É, que é quase ridícula, é, de da
que a gente se sente até idiota escutando ele. É como se fosse uma coisa assim, nossa, que bobeira, Que é só toca. isso, É, é só isso. Ele é. sempre fala, por que você tá sofrendo? Por causa disso. Ai. E quando a gente entra nessa, ele fala, uma coisa que ele fala muito também, né, é que a gente esquece que nós somos seres eternos. Aham. Então a gente pressa que as coisas acontecem, ele fala, pressa de quê? É. Você tem pressa de quê? Então a gente entra nessa ansiedade e uma coisa que eu acho também que é uma coisa que eu falo sempre, né, Dé? Eu acho que eu vou ficar um pouco louca agora. Que eu acho que a gente tem que ficar um pouco louco. A gente, tipo assim, de pagar do louco. Bem. Porque se a gente entra muito nesse processo racional, a gente se desconecta dessa certeza, dessa fé inabalável que É. tantos, né, caras maravilhosos, pessoas maravilhosas falam, que é a fé inabalável, que é o acreditar 100%. E Nossa, ótimo você dizer isso. quando a gente está preso nessa visão da matéria, preso na visão da 3D do que está acontecendo agora, a gente não consegue se pegar nessa fé inabalável. Então a gente tem que ser pagar um pouco de louca mesmo, de ué, mas tá tudo certo. Não, e pagar um pouco de louca para o que começa a aparecer além do que é a normose aqui, a normalidade da sociedade. Porque, gente, tem demais. Quanto mais consciência a gente adquire no sentido de tomar de volta, de perceber o que nós já temos, mais a gente começa a perceber muito além do que antes era perceptível. E no início isso assusta mesmo, choca muito, porque parece que estamos enlouquecendo. Mas não é, você não está. A doutora Francis, que eu também adoro, ela também estava falando sobre isso, no processo dela, de quando ela se reconectou com a equipe espiritual dela e voltou a canalizar. E aí, oi Karen, bom dia. E voltou a canalizar. Aí ela falou assim, gente, ótimas coisas pra gente perceber se é mediunidade ou quadro psíquico, já que ela é neuro, né? Porque é uma dúvida que aparece. Aí ela, tudo bem, está te fazendo bem? Os sentimentos são bons? A sua vida continua andando? Que é, minhas contas estão pagas, cada vez ganho mais dinheiro, as minhas relações estão saudáveis? Ótimo, então você tá ok. Agora, se eu tô tendo um acesso mediúnico e a minha vida na matéria degringolou, opa, talvez seja legal marcar uma consulta. E aí a gente fica percebendo o quanto as coisas é tudo uma coisa só e cada vez mais a gente vai mesmo construir uma sociedade com acessos sobrenaturais, porque nós somos sobrenaturais, que é o que o livro fala. E essa matéria do dia a dia, que é a normalidade da dita Matrix, vai desfazer em breve, muito breve. Sim. E uma coisa que ele traz muito foi até eu vi que você gravou um Rios falando disso, né, do espelho. Pra gente mudar o reflexo no espelho, a gente tem que mudar a gente, né? Não adianta eu estar séria e querer ver o reflexo sorrindo. Ele não vai sorrir, só se eu sorrir. Então, quando a gente transforma isso na gente, isso, em algum momento, vai ser refletido na matéria. A nossa vida é um reflexo de como nós estamos nos comportando. Então, eu preciso, tipo, para ontem, criar consciência esse comportamento. E, gente, não é que a gente está falando isso que é uma coisa assim, nossa, a gente já passou dessa fase. Não, tem que ter isso. Queridos, vocês não E botam fé. O que é que tem no WhatsApp aqui, meu e da Roberta? É cada áudio que vocês não têm noção. é cada socorro que eu grito. É cada acesso de falar assim, você não sabe o que aconteceu comigo hoje. E eu percebo que a maior dificuldade nesse processo é manter a estabilidade. Porque é tipo assim, é tudo tão rápido, acontecendo tão rápido, que eu percebo que assim, um dia, nossa, maravilhosa, eu crio a minha realidade. No dia seguinte você já tá tipo assim, o que tá acontecendo? Eu sou uma farsa. É tudo mentira. E é um cansaço, né, Rô? Ontem eu vi no perfil da Mandy também. O tanto que o trabalho mental e a gente trocar a fundação da nossa realidade, ou baixar, se vocês colocarem no Google, vocês vão ver quem é. Mas nos comentários a gente coloca. É BASHAR, né? Que é uma consciência canalizada pelo Dale Bianca lá nos Estados Unidos. Maravilhoso. Creme de la creme. Simplesmente se joguem no assim, porque tal coisa aconteceu comigo.
Aí ele grita assim: não acontece nada, você cria tudo e o que você coloca pra fora é o que você tem de volta. Essa frase é tipo o bordão dele. Você tem de volta o que você coloca pra fora. O que você coloca pra fora é o que você tem de volta. Pra gente lembrando que tudo nasce realmente no coração, que é o assunto do livro. E aí, pra gente criar uma realidade diferente, pensa assim: se eu hoje, Débora, ou eu, Débora, de 5 anos atrás, quando eu comecei a mergulhar mesmo, né, nesse conhecimento, a fundação da minha vida, vamos colocar a fundação como analogia de casa mesmo. Há 5 anos Uhum, atrás era outra, porque eu fui trocando as crenças base do que eu acredito. E isso tem uhum, tudo a ver com se tornar sobrenatural. E uhum, naturalmente a minha vida foi se transformando, porque eu troquei a fundação da minha casa. Então a uhum. casa que foi construída em cima dessa fundação também vai mudando. A fundação que eu tenho hoje, e a gente olha para isso, eu e o Roberto, a gente conversa aqui, e muito mais, gente, é todo dia de trabalho. É todo dia olhar para a fundação, para o que está aí dentro do coração, dentro da mente. E quando a gente fala coração e mente, não é um espaço físico, não, ele é psíquico, ele é energético, é o campo de informação de quem você é. É diferente da Débora que eu quero viver há 5 anos agora. Então é trabalho diário de eu olhar para minha fundação, olhar para o meu coração e perguntar o que, que eu ainda carrego em mim que não faz sentido, que é o que eu estou colocando para fora que vai trazer algo que eu não quero. E isso cansa, né, Ru? A Mandy postou isso ontem, falou: o trabalho mental não é que ele cansa, ele exaure. Por É, isso que a gente não tem pressa mesmo. A gente está mexendo com fundação. Fundação do corpo, fundação da mente, fundação da alma. Pega leve com a gente, pega leve com o processo de vocês. é. E eu falo muito isso, né? A gente tem que se lembrar todos os dias. É, É uma construção de muitos anos dessa fundação, né? São muitos anos acreditando em uma coisa específica, são muitos anos criando a vida de uma determinada forma. Então, todos os dias a gente tem que se lembrar, todos os dias a gente não pode se dar ao luxo, tirar folga, de tirar férias desse trabalho. A gente é a não sua pode vida. dar o luxo de falar essa semana eu não vou olhar para nada disso. Primeiro que não tem como, né? É um caminho sem Uma volta. vez que viu, Não tem como. E se você entra nesse de, ah, não, mas essa semana eu não vou olhar para isso, gente, é muito mais rápido voltar para a fundação é, antiga. É muito mais fácil voltar para os hábitos antigos, para os comportamentos antigos. Então, é um trabalho diário, a gente tem que se lembrar todos os dias disso. Todos os dias a gente tem que pegar e a gente tem que ler alguma coisa, a gente tem que assistir um vídeo, a gente tem que consumir um conteúdo, a gente tem que fazer as nossas práticas que lembrem a gente do que a gente está to- fazendo. Por exemplo, Bashar, né, que é uma, assim, gente, tem vários áudios incríveis do Bashar, várias palestras, várias, enfim, ele é incrível. Eu escuto o Bashar todos os dias. Todos os dias. E porque ele tem uma forma muito direta de falar, né? Tipo, é quase chamando a gente de burro mesmo. mestres da limitação. É. Então, eu preciso desse tapa na cara diariamente. Diariamente. E quando eu vejo que já tô entrando num processo de ansiedade, eu pego esses conteúdos, eu faço as minhas práticas para poder voltar, para poder trazer essa coerência para o coração, que é o que ele fala. Total. A gente deixa o coração incoerente, ele vai deixar o nosso cérebro incoerente. E aí vai ser pensamento nada a ver. Vai ser sentimento nada a ver. E aí está criando uma vida nada a ver. É, E não sabe por quê. E não sabe sabe por por que que quê. as coisas, o carro quebra, ou eu fico sem transporte, ou o cano da minha casa estoura, que tem tudo a ver com a água do emocional também. Tudo, Sim. gente, tudo que acontece é reflexo da nossa consciência. Ah, mas e um pássaro? Tudo. Ah, mas e também. É. Tem coisa que nós criamos individualmente e muito delas, na maioria não, a maioria é individual, mas é coletivo. E aí nós Uhum, vemos grandes acontecimentos que coletivamente nós criamos e uhum, sempre é assim, sempre. Olha que essa semana eu peguei um Uber, que enquanto a gente conversava, primeiro que olha que legal isso também, amiga, que eu dei a sugestão para ele há uns 2 meses que nós fizemos uma corrida, que ele fizesse o Ponopono. Ele fez.
ficou um mês fazendo e me contou depois. Falou que ele se sentiu diferente. Olha só, gente. Se sentiu menos ansioso porque ele treina para a prova da polícia. Olha que exemplo legal que eu lembrei agora. Por quê? O que ele estava me falando eu falei para ele que existia o Ho Oponopono, que é uma ferramenta de reprogramação como as meditações que nós fazemos no livro. Tinham aí conteúdos no coração dele, na informação do campo do coração, que faziam com que ele se sentisse inseguro, que aquela prova ou contrato ou concurso não era para ele. Então, ele fez um mês simples, como a Rô disse. Ele falou que só colocava o fone na hora de deitar e ficava repetindo as frases do Ho Oponopono, que é eu sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Ele falou que um mês sentiu muita diferença, que ele se sentiu mais seguro, que ele sabia que ele era possível. Aí eu não lembro o que aconteceu, que ele falou que deixou de fazer um dia, aí no dia seguinte ele não fez. Tinha uma semana que ele já não fazia. Ou seja, olha o que a Rô trouxe. Ele estava voltando para a fundação antiga, que no início da curva exponencial é mais fácil. Aí o que que o universo já faz? Me coloca logo para fazer a corrida para ele. E eu falei, tipo, baixar. Eu falei, então você deixa de vergonha na sua cara, porque nós não entramos nessa corrida à toa. Você vai voltar para sua prática e eu vou intensificar as minhas, porque nada acontece por acaso. E nesse dia em específico, eu tinha acordado às 3h30 da manhã com mais ansiedade. Acho que nós até conversamos disso no WhatsApp, né? E ele me contou que ele também. Ele é uma pessoa que eu não conheço, gente. Nós não temos vínculo direto. Nós nos ligamos energeticamente, sem dúvida, já que em 2 meses é a segunda vez que nós nos encontramos. Ele também acordou 3h30 da manhã com ansiedade. E assim que eu peguei o celular depois, quando eu saí da cama, tinha uma mensagem de uma amiga também falando assim, estou mais ansiosa por isso. Ou seja, um núcleo ali que foi se entrando em ressonância pela ansiedade, que é um assunto do coração, estava vivendo um processo coletivo. Ou seja, quanto mais a gente facilita nas práticas que a Rô está trazendo, mais a gente vai se descolando disso e não criando mais ansiedade de retorno. Total. E a gente se conecta com as pessoas e as situações que estão em consonância com a gente, né? Então nada é por acaso, gente. As pessoas que a gente encontra não é por acaso. Então, igual a Dé falou, o ônibus quebrou, foi eu que criei. Foi. E muito possivelmente as outras pessoas que estavam no ônibus também. Porque Exato. a gente entra em contato com pessoas que estão na mesma vibração, na mesma ressonância. Então não adianta a gente achar que, mas foi uma coisa muito aleatória. Não foi nada aleatório. Não foi nada aleatório. Então é isso que a gente quer trazer, que a gente tenha mais consciência, para a gente criar nossa realidade com mais consciência e não virar vítima do acaso. Vítima do um acidente que aconteceu, mas sei lá, enfim, coisas que a gente fala, nossa, foi um acidente. Nossa, por acaso aconteceu tal coisa. Não foi por acaso. E essa questão da ansiedade, que é uma coisa que está muito em foco hoje em dia, né, Dé? A gente costuma ouvir, todo mundo hoje em dia tá passando por um processo de ansiedade em algum nível, né? Então, essa questão de você se conectar com o seu coração diariamente, você fazer essas práticas. Hoje em dia, gente, no YouTube, no Spotify, tem várias meditações de coerência cardíaca. É só você jogar lá, meditação de coerência cardíaca. Que é uma prática exatamente para a gente relaxar um pouco. Tá nesse estado de estresse, esse estado de alerta, esse estado de ansiedade. Porque o que ele fala muito no livro também é como um coração que está fechado por algum motivo, porque passou por alguma experiência traumática, Sim. por algum sofrimento, por alguma traição, por alguma coisa desse tipo, é um coração que se fecha. Então, não é um coração que vai cocriar. Não é um coração que consegue manifestar, porque ele está fechado. Como que ele vai emitir alguma informação ali de cocriação? Não vai. Então, primeiro, para a gente começar esse processo de cocriação e de manifestação mais consciente, a gente tem que abrir o coração, relaxar, entrar nesse processo de coerência cardíaca, para a gente começar a entrar no processo de coerência do cérebro, da mente também, e aí a gente começar a funcionar de uma forma mais harmônica. Aí sim o nosso coração está pronto para manifestar e para cocriar. Enquanto a gente não entra nesse processo de regulação, o coração está fechado. Maravilhoso, Rô. E o quanto o processo de cura do trauma, e tem muitas ferramentas maravilhosas para isso, mas é a gente deixar, e as ferramentas elas vão utilizar nisso, né? Elas vão quebrar o bloco de energia ali e deixar o próprio inconsciente, a sabedoria do todo,
curar. Uhum. Quando a gente tira a mente consciente no sentido de programa sabotador, obviamente, de cena, estamos prontos, porque a gente também não se esquece das coisas à toa. Tem que estar pronto para olhar para isso. É porque o que nós estamos falando aqui é um trabalho desafiador, é um trabalho de uma vida inteira. Por que os livros de cocriação, o segredo, eles não funcionam imediatamente? Porque tem um trabalho de coerência cardíaca para ser feito antes. E é o trabalho da minha consciência de perceber o quanto aquele trauma não sou eu. O quanto a ansiedade não sou eu. E todas as ferramentas, elas são válidas para mostrar para a consciência o que precisa, porque o trabalho é de consciência. Quando a gente tem uma tomada de consciência diferente, nós subimos, é o que o Bashar fala, né? Ele chama todas as ferramentas de ferramentas de permissão. É como se nós fizéssemos algo para dar permissão para a nossa própria mente e a nossa energia fazer algo que ela já poderia fazer sem ferramenta nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, a gente utiliza delas para colocar uma energia de facilidade no campo. O que é incrível, né? E dá um poder nas nossas mãos muito grande. Sim. E essa questão também é da gente entender que toda essa questão da ansiedade, tudo isso que a gente. Esse processo que a gente entra de desconexão, isso tudo é uma ilusão do ego. É quando a gente está muito identificado com o ego. Então, o ego, ele cria todas essas barreiras, todas essas limitações, essas dificuldades. Então, aí já vem aquele pensamento de, não vou fazer porque não vai dar certo. Mas quem sou eu para fazer isso? Então, a gente está se identificando ali com o ego. Quando a gente deixa o ego no cantinho dele e a gente passa a se identificar com a nossa consciência, com a nossa essência, que a gente verdadeiramente é, a gente entende que dentro dessa consciência, tudo já existe. Todas as possibilidades já existem. Tudo já é uma realidade. Então, se eu sou uma consciência, eu até falei bastante sobre isso no episódio do podcast que eu liberei hoje, que eu postei hoje. Se a gente entende que nós somos essa consciência, que nós não somos o ego, a gente não é essa personalidade. Eu não sou Roberta, Débora não é Débora. A gente tá aqui nesse personagem brincando aqui nessa vida. Mas se eu percebo, se eu reconheço que eu sou a consciência, que eu sou esse fragmento do todo encarnado, tá tudo certo. Tudo tá acontecendo pro melhor. Só o melhor existe. Então, essa ansiedade, esse medo, essa insegurança é a identificação com o ego. Por isso que é importante fazer esse exercício de meditação ou dessas práticas que a gente deixa o ego um pouco de lado para a gente se conectar com a consciência. Para a gente se lembrar, que é o que eu falei, a gente tem que se lembrar todos os dias. Então é por isso que esses processos têm que ser feitos todos os dias. Para a gente se conectar e falar, lembrei. É mesmo. Eu não sou esse ego, essa dificuldade toda que está sendo colocada aqui, isso não é quem eu verdadeiramente sou, né, Dé? E o mais legal, Rô, disso é aquela, tem até aquela história assim enfim, vou contar a história brevemente, é uma parábola, se eu não me engano. Mas quando a gente começa a ganhar consciência disso que você trouxe, a gente perde o medo de enfrentar sentimentos negativos. Então eu não me invalido quando eu tenho medo, ou eu não me invalido quando eu me sinto, enfim, todos eles. Porque primeiro que é um estado muito mais curto, porque eu transito muito mais fácil, e eu não duvido que aquele desafio, por maior que ele possa parecer, ele vai me trazer algo bom depois, ou algo melhor. A história de um pai, de uma mãe que tinha um filho só, e aí o filho estava jogando e quebrou a perna. Você já viu isso? Obviamente eu vou contar ela toda errada, porque eu não lembro os detalhes. Mas a mensagem vocês vão pegar, que é o seguinte. E aí o menino quebrou a perna jogando futebol, e ela falou assim, agora, o que eu vou fazer com esse menino que ficou sem mobilidade, que coisa, que reclamando, lamúria, e pouco tempo depois passou o exército pegando os jovens para ir para a guerra, e era uma guerra que seria muito difícil. Então, como o filho dela estava de perna quebrada, ele não foi.
Então, ou seja, algo que foi dolorido e foi um transtorno e Sim. foi algo tipo, por que aconteceu comigo, salvou provavelmente a vida do filho dela. Muitas vezes a gente Uhum. não percebe por que, que um desafio pode estar sendo endereçado para nós. Mas se nós temos essa consciência de cocriação e a compreensão do que o melhor está sempre acontecendo, eu não tenho medo de passar pelo desafio. E muito pelo contrário, eu saio dele mais fácil e não começo a recriar o desafio, colocando mais imagem, mais imagem, mais imagem naquilo, porque a minha compreensão não está acertada. E aí algo que eu poderia passar, igual o maná dos judeus no deserto, né? Algo que eu poderia passar em 11 dias, eu passo em 40 anos, porque eu entrei em lamúria e perdi compreensão. Vide Uhum. história do planeta Terra. Sim. Isso. E é isso a fé inabalável, né? A confiança 100% independente do que acontece. Porque a gente não tem a visão do alto. A gente não tem a visão do todo. Tudo que está acontecendo é simplesmente através das lentes do meu óculos, do óculos do meu ponto de vista, dos óculos do meu sistema de crença. Então, não existe eu sei do que está acontecendo, eu sei a verdade absoluta das coisas. Não, eu não estou enxergando. Eu estou enxergando presa ali no meu sistema de crenças. Então, o Bashar até fala isso também, né? Que se a gente estiver numa sala e tiverem 3 pessoas nessa sala, existem 3 salas diferentes. Não existe uma sala só. Buga, né? A Porque gente existem buga. 3 universos, 3 sistemas de crença, 3 pontos de vista, 3 pessoas enxergando de formas diferentes. Então, quando a gente entrega e acha que alguma coisa que é ruim aconteceu, a gente aceita aquilo. A gente aceita. A gente não tenta questionar, a gente não tenta, ai meu Deus, entra na lamentação, igual a Dé falou, por que que isso está acontecendo comigo? Ai, mas aí entra no círculo, mais pensamento do mesmo tipo, mais lamentação, mas aí pronto, você vai ficar só criando mais daquele tipo de experiência para você, sendo que às vezes aquilo ali foi um grande livramento. Nossa, aí degringola tudo, perfeito. É muito legal quando a gente percebe e traz essa consciência. Gente, nós sabemos que é um desafio. Nós Uhum. sabemos. Tem muita coisa que a gente percebe que está até na inconsciência ainda, assim, falando do processo individual. Porque o corpo ainda não deu conta de olhar. Ou quando uma doença é manifestada, por exemplo. Só você sabe a dor e a delícia de ser quem você é. Um bom exercício para fazer junto com as meditações é: deixa eu tomar consciência do que eu ainda carrego na minha fundação. Quais são os lugares da minha história onde eu estou me inferiorizando? Onde foi que eu levantei uma bandeira? O Uber maravilhoso. Kaique, se um dia ele ver, vou até mandar para ele, porque eu fico amiga e eu já adiciono todo mundo no Insta. É, o Kaique virou e falou assim que tinha um amigo, e o Kaique é um homem. O amigo já falava assim: ah, eu não vou conseguir isso não, porque eu sou preto. Preto é funcionário, que não sei o quê. Aí o Kaique falou assim, que o Kaique também é preto, né? Fale por você, porque comigo não tem nada disso. Ele, ó, eu posso passar, não demora quanto tempo? Eu vou fazer até eu conseguir. Eu falei, é isso aí. Maravilhoso. Olha o que você trouxe da lente de percepção. E o sistema de controle ensinou. A gente está falando aqui que racismo não existe? Claro que não, muito pelo contrário. É que é real. E o quanto disso, o quanto dessa informação está presente na minha fundação. Porque uma Uhum. vez que eu tomo consciência disso, eu faço esse processo de limpeza para eu me enxergar com qualquer valia que eu tenho. Sim. Toda a valia da minha essência, de eu ser o co-criador, eu ser a centelha divina. E aí a realidade muda toda, toda. Por isso que é tão diferente para cada um. Sim. Por isso que se a gente for observar, sem ir muito longe, né, assim, dois filhos que são criados dentro da Mesmo mesma os família, pais. mesmos pais, têm vidas diferentes, comportamentos diferentes. A Denise falou, né, manter o vitimismo não nos Arrasou, leva a lugar nenhum. Denise. Nenhum. A gente não Arrasou. precisa ficar se lamentando, a gente não precisa ficar se colocando nessa posição. A gente tem que reconhecer, sim, o que a gente viveu, mas mudar, fazer diferente, se colocar num outro lugar. E uma coisa que o Bachar também fala, que esse é um pouco mais polêmico, mas eu já vou falar para vocês já irem se acostumando Mete o com louco, mete o que ele louco. fala. Que ele fala que a partir do momento que eu decido ser uma pessoa diferente,
eu mudo todas as experiências do meu passado. Aham. A minha realidade não é mais a mesma. Então, se eu ficar aqui contando uma história triste da minha infância, eu sou assim, porque quando eu era criança, eu vou continuar, e isso vai continuar impactando a minha vida. Isso que aconteceu, essa tristeza, vai continuar impactando a minha vida. Mas se eu hoje escolho olhar para tudo isso, superar tudo isso e me tornar uma pessoa diferente, aquela realidade nem existe mais. Nem existe mais. Perde tanta Ela existe. significância que é algo que você nem fala, porque não faz mais parte de quem hoje somos. E tem tudo a ver com o campo do coração, que é qual que é a informação que eu ainda estou bombeando em mim. Isso conta das minhas memórias passadas, que é quem eu sou hoje. Aí a gente vê que não tem passado, porque se eu estou falando disso hoje, não é passado, é atual. Não, exatamente. E se a gente for entrar nessa questão mais do tempo, mais ainda, né? Porque se a gente for pensar que o tempo não é linear, que passado, presente e futuro estão acontecendo todos no agora, tá tudo acontecendo agora, então o que eu tô fazendo agora tá transformando o que já aconteceu, o que na verdade está acontecendo agora. Então, quando a gente sai desse lugar do vitimismo e a gente assume quem nós somos agora, eu assumo quem eu sou agora e eu quero me tornar tal pessoa. E eu quero me tornar, não, eu estou me tornando. Né, Dea? Que é o que ele entra, que é o que ele traz, da questão de fazer no agora, você já se identificar com essa versão que você quer se tornar. Então, automaticamente, eu estou transformando todas as experiências que eu já vivi, porque elas estão acontecendo no agora também. Então, essa situação triste que eu vivi quando eu era criança, ela já não existe mais. Simplesmente ela não existe mais. Existe o agora. Quem eu sou agora, essa pessoa que eu sou melhor agora. E é isso que você trouxe do bombear, né? Quais informações que eu tô bombeando aqui ainda no meu coração? É literalmente. Será que eu ainda tô bombeando o ressentimento? A lamentação? Aham. E às vezes, gente, esse padrão ele vem muito mascarado. Quando a gente fica repetindo essas, por exemplo, se eu conto de um relacionamento que eu tive, não necessariamente eu estou na postura de vítima claramente, ou às vezes eu nem estou, eu só estou contando algo que aconteceu e eu posso até falar que eu não gostaria de viver aquilo mais. Mas por que que aquilo ainda está na minha boca? Por que que eu não abro espaço para uma outra realidade se apresentar para mim? Aí é um trabalho literalmente de autoconsciência, humildade e disciplina, de sentar na cadeira e falar assim, ok, o que eu preciso acreditar sobre mim e sobre a realidade para que isso ainda seja real no meu universo? Sim. Qual é a parte do meu coração que bombeia essa informação, que me conecta nesse padrão de relacionamento, por exemplo? Porque uma vez que muda, acabou. Acabou. Quantas vezes a gente acessa a mesma pessoa em versões diferentes na atualidade, porque os nossos olhos, como a Rô disse, trocaram as lentes de percepção. Sim. E para isso é tudo, gente. Dinheiro, amizades, os lugares que você frequenta, como você se percebe, como as pessoas te percebem. Tudo. Tudo. É sempre de dentro para fora. Sempre. É uma doideira mesmo. A gente sabe. É uma doideira e é por isso que o trabalho tem que ser diário. Não tem opção, gente. Não tem opção. A gente tem que fazer esse trabalho de olhar para essas questões todos os dias, de lembrar a nossa mente do porquê que a gente está fazendo isso, de lembrar quando a gente entra no processo de voltar para a fundação antiga, a gente tem que lembrar que não é assim, que as coisas acontecem, que elas podem ser diferentes. Mas é por isso que esse processo diário é tão importante, porque fica tão cristalizado na nossa vida que a gente precisa até a gente cristalizar uma nova informação, isso leva um tempo. Então, para a gente não cair, né, nos velhos hábitos, a gente tem que se lembrar diariamente, tem que fazer esse processo diariamente. E tudo começa no coração. Perfeito, gente. Se eu tentar fazer de novo, acho que nem dá. Tudo começa. Ai, meu Deus. Adeus. E é bom a gente trabalhar isso com leveza, né? Por que a gente faz diariamente, inclusive, também? Porque o todo é maravilhoso. Primeiro que se eu fizesse de um dia para o outro, eu perco o game. Que eu deixo de ser Débora e não tem como eu matar a charada da experiência de estar aqui de um dia para o outro. Porque eu não tive vida, tive um dia de experiência. E muitos seres, inclusive, escolhem isso. Uma vida
curta em tempo, porque a experiência deles não precisava ser estendida ao longo do tempo. Eles vieram, viveram uma experiência breve e desencarnaram. Coisa que muitas vezes antes nós entrávamos até em pontos cegos de fé no todo, que é por que uma criança desencarna tão cedo? Ou por que isso acontece tão cedo na vida de alguém? A gente se esquece da compreensão da consciência. E é pior ainda, porque nesse ponto cego de fé, eu vou começar a bombardear aqui no meu coração de que a lei divina, ou a lei do todo, ela é injusta. E se eu saio para a vida com essa informação, eu vou criar situações de injustiça para validar o meu ponto de vista perante a vida. Porque no final das contas, é um jogo de experiências. É um jogo do que eu coloco para fora, eu recebo para que eu viva uma experiência. E se a gente dá risada e olha para isso todo dia, fica muito mais fácil. Imagina se a gente fosse de um dia para o outro, além de perder a lógica de estar vivo e encarnado, de viver uma vida ao longo do tempo, é a mesma coisa de eu pegar um aparelho que 110 e colocar no 440. Morte, gente. Morte, morte. O Bashar mesmo fala isso, né? Em uma primeira pergunta, o cara falou: por que você não aparece pessoalmente para mim? Eu estou pronto, cheio de soberba, grandão. Aí ele: não está, não. Se eu aparecesse, você desintegraria. A minha frequência é tão mais alta que a sua sombra ia vir toda à tona, ia entrar em colapso e você ia perder a consciência. Ele: então eu prefiro esperar. Literalmente. Eu acho que é melhor também. E assim a gente vai vivendo com mais leveza, né? Cada vez mais rápido, claro. Porque eu quero chegar no final, até dos próximos anos, não é nem no final, com uma vida completamente diferente da que eu tenho hoje e vocês acompanharão. Mas aqui e agora a gente dá risada e faz o... Vê se sai aqui. E outra coisa que o Bashar fala também, que é muito maravilhoso para a gente sair desse lugar, desse desespero, que ele fala, né, igual essa questão de querer entender como tudo funciona muito rápido, de querer entrar nessa frequência muito rápido, é que não existe um ponto, uma linha de chegada. Ele sempre fala que o que a gente não entende é que a vida não tem sentido. A gente que dá o sentido que a gente quer para a vida. Na experiência. Então, estar aqui não tem um porquê. Então, vai ter a motivação que eu der para mim. Para a Dé vai ter a motivação que ela der. Vai ter a motivação pessoal de cada um. Mas não existe um sentido final. Então, eu acho que é isso que é tão difícil da gente entender e da gente soltar. Porque a gente fica: ai, mas eu preciso fazer isso para chegar em tal lugar. Mas por quê que você quer chegar nesse lugar? É porque você quer. Porque esse não é o objetivo. Então, você não tem que fazer objetivo. É você que dá. Então, trazer essa leveza também, né, Débora? Muda tudo, né? Inclusive, para o nosso encontro presencial, podemos trabalhar, além do cacau, com a consagração da Rô, a guiança da Rô, uma meditação de coerência cardíaca também, para as pessoas experienciarem o que é, né? A batida do coração. Sim, com certeza. Para a gente começar a trazer mais para o nosso dia a dia, né? Essa frequência e viver dessa forma mais leve, mais coerente no todo. Isso mesmo. Isso mesmo. São quantos capítulos? 13, né? 13. Vamos Estamos semana indo... que vem pro 8º. Então daqui uns 2 meses, mais ou menos, a gente consegue agendar. Estejam preparados. Quem está online e quem está assistindo isso depois também. Exatamente. Vivenciar isso presencialmente. É isso então, isso. Amiga. Por hoje é só isso tudo, hoje é gente. Só. Fica assim aí, então, galera. Fica aí com toda essa isso. Fica aí com essa sensação no corpo de diferente. Alguma coisa está acontecendo. Minha fundação começou a dar uma chacoalhada porque está entrando uma informação nova aqui. Procure saber, entendeu? Falando igual a Preta Gil falou de constelação, você já viu? Uhum. O que é constelação? O que é isso? Procure saber. Deu curiosidade? Procure saber. Você vai ver o que vai acontecer. Só te adianto que não tem volta. E é um caminho bem melhor. Não tem volta, gente. Não dá para tirar férias. Não tem como. Não dá. É isso. Muito obrigada, Rô. Até breve. Até Beijo. Tchau, gente. Bom dia. Bom dia.